Que é bom que os irmãos possam guardar desde o começo, nessa conversa, que o propósito do milênio, né? Porque 1000 anos, né? O propósito principal do milênio foi e será o seguinte: o homem faz o que ele quer hoje, né? Se nós, pastores, igreja, não cumprimos plenamente a vontade do Senhor, muitas vezes, né? Você imagina lá fora. Na verdade, o homem hoje odeia Jesus, ele não quer Jesus, né? E o diabo está solto. O diabo está aí fazendo o que ele sabe fazer, né? Roubar, matar e destruir. Ele está fazendo isso no seu grau máximo, né? E acontece que aqui no capítulo 20 de Apocalipse fala que ele vai ser preso no final da tribulação, e nós estamos entrando na tribulação, viu? E entrando na tribulação. No final da tribulação, o Senhor volta com bilhões de pessoas salvas, bilhões de pessoas, né? Sobre esse detalhe não vou entrar, mas ele volta com os salvos e com todos os anjos. E o gesto de juízo no final da tribulação será, termina tudo, ele faz uma ceia, né? E com essa ceia começa o milênio, né? Eu vou evitar ler muitos versículos para ficar mais proveitosa as informações, né? Eu posso estar dando assim alguns endereços e tudo, né? Dos textos. Bom, guardem o seguinte ponto: no começo do milênio o diabo vai estar no abismo. Seria bom ler mesmo. Eu estou sentindo que convém ler. Para ler é melhor que eu me assente. O diabo vai estar preso durante todo o milênio no abismo. Onde é um abismo? É um lugar físico dentro da terra, lá embaixo. É fogo, ele está lá, ele vai ficar lá 1000 anos queimando lá. Só que no final, irmãos, no final, acontece uma coisa, final do milênio. Satanás, ele é solto por um pouco de tempo. Está tudo aqui. Se for ler tudo, fica difícil. Talvez os textos mais importantes a gente pode examinar. Ele será solto. Mas durante o milênio, eu quero que você guarde esse conceito, ele está preso. Só que, quando ele é solto para enganar as nações, está aqui 20, verso 7, quando porém se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão.
Sairá a seduzir as nações que há dos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra. Preste atenção nisso, se você entender isso aqui, você vai entender muita coisa sobre a conduta do homem, a minha conduta, a sua conduta, você vai entender. Porque o diabo vai estar preso. Mas quando ele é solto no final do milênio, milhões e milhões e milhões de pessoas vão segui-lo. Então, nesse período, a terra foi transformada em um Éden. O que Adão não conseguiu fazer, o nosso Senhor fez. Entendeu? Nosso Senhor fez. Então, Ele vai transformar a terra inteira em um Éden. Aqui Isaías capítulo 2 fala que o homem não vai mais ter guerra. Deixa eu ler aqui. Não vai mais ter guerra, tá? Aqui em Isaías capítulo 2, veja aqui comigo. Isaías 2. Aqui, eu vou pôr mais um pouquinho de água aqui. Verso 2, Isaías 2. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se lavará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arado e suas lanças em podadeiras. Não vai ter guerra. Durante 1000 anos, quem vai governar durante 1000 anos? Vai ser o rei Davi. O Senhor em Jerusalém, o rei Davi em toda a terra, ele vai ressuscitado, tudo, ele vai administrar toda a terra, né? Agora, a pergunta é a seguinte: o homem pecou do mesmo jeito. O diabo estava preso 1000 anos, mas o homem praticou o mal. Assim que ele pôde praticar o mal, ele praticou o mal. Então, o motivo do milênio, um dos mais importantes é esse: mostrar que o diabo não tem culpa. O homem é mau mesmo, por natureza ele é mau, né? Então, porque o diabo não, o diabo não tem nenhuma culpa, não. Se você não der a oportunidade, ele não vai agir, de forma nenhuma. Ele não vai agir, né? Então, irmãos, esse motivo é fundamental para quem estudar o Apocalipse. Primeiro, o Senhor governando. Aqui em Apocalipse 3 fala cetro de ferro. Cetro de ferro. A graça passou, é só a lei. A lei de Moisés volta a ser aplicada no milênio, né? Ela volta a ser aplicada.
Então, o homem não tem, quer dizer, está aqui no capítulo 3 de Apocalipse, é cetro de ferro, entendeu? 1000 anos, cetro de ferro. Você imagina aqui, Apocalipse 3 fala que o homem vai alcançar as estrelas. Aí você imagina a riqueza que vai ser acumulada em 1000 anos, né? Pensa um Bolsonaro governando 1000 anos. Ele governou 4 anos, tirou o Brasil de um buraco e levou o Brasil lá em cima. 4 anos. Mas não vai ser Bolsonaro, vai ser o próprio Senhor Jesus e Davi viajando por toda a terra, governando todas as nações. Então guarde esse conceito, que o homem é mau, e ele não quer seguir a Deus. A carne não quer seguir o Senhor. Esse é o ponto, né? E eu quero colocar uma coisa, o pastor Gustavo falou aqui no começo, a igreja que vai ser arrebatada. Perigoso. Sabe por quê? Porque arrebatamento será o ponto mais alto, o lugar mais notável, mais extraordinário que o homem vai viver. Então, o arrebatamento. Para alcançar o arrebatamento, né, é preciso ter muito cuidado. Eu prego 4 coisas para alcançar o arrebatamento. Primeiro, refletir o caráter de Jesus. As 7 colunas do caráter de Jesus. Primeiro ponto. Segundo ponto, segunda coisa. Agora, imagina você o que é refletir o caráter de Jesus. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Olha só, esse é o caráter dele, né? Anda na minha presença de ser perfeito. Santidade, verdade, justiça, bondade, fidelidade, serviço, servidão, integridade. O primeiro ponto é esse. Então tem que morrer muito. Eu coloco isso porque é o ponto que eu não posso deixar de tocar rapidamente com vocês, né? Então, irmãos, eu estou hoje de sapato. Estou de sapato. Desde fevereiro que eu não podia pôr um sapato no pé. Porque o pé estava todo inchado, por causa da psoríase. Eu nunca sofri tanto na minha vida. Eu sei o que é sofrer, passar pelo fogo, eu sei. Não é só essa vez, mas tenho passado pelo fogo, né? E hoje, eu pensei, mas estava meio friozinho assim para mim, né? Vou pôr o sapato, e pus, né? Depois de muitos meses. Fevereiro eu calcei sapato, agora calcei de novo, né? Mas não pretendo continuar não, eu aprendi a sandália, usar a sandália, né? A segunda coisa é, para ser arrebatado, encher as taças lá em cima, de azeite. Encher as taças de azeite, irmãos. Isso não é uma brincadeira. Isso não é você participar de um culto onde você foi visitado por Deus, alguma coisa muito... Encher as taças significa o seguinte, abra aqui para Apocalipse um pouquinho.
Eu prometo para o pastor que eu já volto ao assunto original. Apocalipse capítulo 5. Olha aí. Versículo 8. Aqui tem um livro. O livro está na mão do Pai. Veja aqui. Quando tomou o livro, veja que a coisa não é simples. É possível. Milhões vão alcançar, e eu espero que cada um aqui alcance. Eu estou nessa luta para alcançar junto com você. Eu, pessoalmente, minha esposa, estamos nessa luta para alcançar, né? O arrebatamento, né? Então, irmãos, veja aqui. Quando tomou o livro, os 4 seres viventes, 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Olha só, os 3 querubins prostraram, os 24 anciãos prostraram-se perante as taças cheias de incenso, viu? Cheias de incenso, que são as orações. Mas que oração é essa? Ah, mas eu oro tantas horas por dia, eu vou para o monte e tal. Ótimo, não pare de fazer isso não, por favor. Mas tem um detalhe. Veja o versículo 9, para você entender o verdade. Entoava um novo cântico, dizendo: digno é de tomar o livro, abrir os selos, porque foste morto, com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Olha aí. Ele foi digno de tomar posse do reino. Viu? Ele foi digno de tomar posse do reino. Agora, veja, por que ele fez isso? Olha aqui, ó. Então, abriu os selos, porque foste morto, com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Então, as taças que estão lá, você tem as suas taças lá em cima, viu? Você vê que das 5 virgens que as taças não estavam cheias, elas não casaram. Elas tinham tudo para casar, não casaram, né? Então, preste atenção nisso. Então, irmãos, ele foi digno de abrir os selos, quebrar os selos do livro, porque comprou com seu sangue para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então, as minhas taças precisam estar cheias de intercessão pelas nações. É importante, vocês têm ido, Europa, Estados Unidos, eu não sei onde vocês estão hoje, mas escuta. O que funciona para você e eu é quanto você orou pelas nações, por um povo não alcançado. É isso que conta. Aqui, irmãos, não fala que ele foi digno de abrir o livro, tomar posse da herança, porque ele curou muitos cegos, não fala. Ele ressuscitou mortos, não fala. Ele ministrou sermões lindos, não fala. Só fala uma coisa: compraste para Deus que procede de toda tribo, língua, povo e nação. E vou dizer uma coisa, irmãos, sem temor de Deus a gente não faz não. Não faz. Irmãos, bom, vamos voltar aqui ao tema. Esse foi um parêntese
por causa da palavra que eu ouvi do pastor. Esse é o coração do pastor, né? Claro que ele quer, eu também quero, né? Que cada um suba, né? Mais, né? Então, irmãos, onde eu vou falar aqui agora? No capítulo 20, verso 8, irmãos, só para tocar rapidamente aqui no ponto. No capítulo 6, capítulo 8, fala, Gog, serão as nações, Gog e Magog. Gog e Magog. Tem uma guerra agora, que já começou, viu? Irmãos, ali nos mares, estou falando de Gog e Magog agora, esse aqui, ó. Nos mares, ali próximo de Israel, tem navio, tem submarino nuclear, tem armas de guerra da China, não sei de que, está tudo preparado. Aí volta ali dali, entendeu? Então, o Gog e Magog será um tempo em que o juízo de Deus, de novo, vai se estabelecer fortemente sobre a terra. O juízo do Senhor vai se estabelecer fortemente, né? E agora já começou, né? Então, irmãos, Gog e Magog fala desse juízo sobre toda a terra, né? No final do milênio, né? É depois do milênio, é um tempo depois do milênio, né? Deixa eu ver aqui agora. Quem participa do milênio? Olha aqui Apocalipse capítulo 19, vou mostrar uma coisa aqui. Verso 1 em diante. Depois dessas coisas ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo, aleluia, a salvação, a glória e o poder do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra, com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Irmãos, segunda vez diz, aleluia. A única vez que aparece essa palavra no Apocalipse é aqui. Essa palavra aleluia, né? É uma palavra de grande contentamento, né? Por quê? A fumaça tal, vem lá. Veja aqui embaixo, falando da noiva. Verso 7. Alegremos-nos, exultemos, demos-lhe a glória, porque estão chegadas as bodas do Cordeiro, o casamento. Esse casamento é no céu, corre lá, né? As pessoas que morreram e que subiram para o céu, estão lá. Aqui entra a questão do arrebatamento, muita coisa aqui, mas não dá para tocar nesse ponto. Mas deixa eu explicar. A esposa, agora está aqui, ó, chegadas às bodas do Cordeiro. Primeiro você tem que estar preparado para casar com ele, né? E ele fala disso muito bem. Em várias partes das palavras dele fala desse preparo para casar com ele, né? Então, para participar das bodas, né? E também tem gente que vai subir, mas não vai casar, né? Aí deixa lá, eu espero que vocês subam e participem do casamento, né? É claro que eu também espero participar, né? Pois foi dado vestir-se, verso 8, linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, esse grupo aqui, irmãos, casa lá em cima, e o Senhor desce no final da tribulação, da grande tribulação, o Senhor desce com todos os salvos de todos os tempos.
Você imagina a grandeza desse momento. E é assim que o milênio começa, né? É assim, tem uma ceia, né? E aí toda a terra passa a ser governada pelo Senhor, né? Então, irmãos, esse casamento, você precisa pensar bem nele, né? E se preparar para ele, para participar, né? Desse casamento, de não ficar apenas como um convidado, né? Aqui no capítulo 22 de Mateus fala que lá tem os que vão casar, tem as testemunhas e tem os convidados. São 3 categorias que descem, né? Mas quem vai governar são aqueles que alcançaram esse lugar aqui. Participaram das bodas com um linho finíssimo, resplandecente e puro, né? Eu tenho estado preocupado, irmãos, muito preocupado, comigo mesmo, entendeu? O Senhor tem me feito passar esse ano, eu sei, a minha esposa sabe muita coisa, mas não sabe tudo. A minha esposa não sabe tudo, né? Ela que participou dessa doença, me ajudando a limpar, me lavar, passar remédio, tomar remédio e tudo, né? E também esse ano eu estou tratando de um câncer da próstata, que não está me preocupando porque não necessitou de cirurgia, e ele tem um remédio que está matando totalmente o câncer, né? Então eu estou tranquilo. Enquanto a psoríase também melhorou muito. O que eu quero dizer, irmãos, com isso aqui? Vamos tomar cuidado. Minha advertência é essa, vamos tomar cuidado, né? Aqui em Apocalipse 22, eu vou fazer uma pergunta e vou pedir para aquele rapaz ali que está ali, isso, ele vai responder para mim. Ele é estudioso, né? Ele é estudioso. Apocalipse 22. Então mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, uma outra margem do rio. Isso é depois do milênio. Isso é a árvore da vida, e produz fruto, dando seu fruto de mês em mês. E as suas folhas são para a cura das nações, ou dos povos. Mas é depois do milênio. Você tem resposta? Eu também não. Fica tranquilo, eu também não. Mas, irmãos, Israel, a nação de Israel. Eu fui procurar, eu fiz uma carta. Eu tenho várias cartas que eu tenho escrito sobre o fim da dispensação da graça de Deus. E eu fiz uma carta onde eu mostro o fim de todas as coisas. O fim do anticristo, o fim do não sei de quem, o fim tal, o fim da igreja. Encontrei tudo, mas não encontrei o fim dos judeus. A nação judaica, especialmente a tribo de Judá, é eterna. Eterna. Como? Um dia eu estava
Até esse dia a Lili estava junto, lá no Nepal. E nós ministramos uma ceia, e uma menina veio falar comigo, uma garotinha assim, lá eles me chamam de vovô, né? Ela veio, e ela falou: vovô, lá no céu, eu queria seguir o senhor lá no céu, tem jeito? A perguntinha dela, sábia, né? Tem jeito? Eu queria seguir o senhor lá, né? Eles me amam muito. Eu fui lá, esse ano fui em fevereiro, cada uma delas, irmãos, das líderes, lá hoje tem umas 300 lá, sendo restauradas, mais ou menos, mas preparou uma pedra, escreveu um versículo de gratidão, entendeu? Porque pela graça de Deus a gente começou aquela obra lá, eu e o pastor Silvio, né? Começamos aquela obra, né? Até falei para o Silvio, falei: Silvio, ó, se der tempo de eu levar essas pedras para o céu, eu quero levar, quando for arrebatado, né? Se for, claro, né? Mas eu quero levar essas pedras. Gratidão. Irmãos, aquelas meninas me deram uma oferta de $1.000 de gratidão. Que isso? Eu que tinha dado dinheiro para elas. Me deram $1.000 e me deram essa aliança, e mandaram ali, não estava, mandaram uma para Lili. Isso aqui, essa aliança daqui é a minha tradicional, ouro 18, essa aqui é ouro 24. O melhor ouro 24 do mundo é no Nepal. A da Lili, eles pegaram mais ou menos a medida com o pessoal aqui, depois foi dar uma ajuzinha na Lili, e deu certo, ficou lá, né? Gratidão, né? Sabe que é uma virtude não é comum? Gratidão é uma virtude rara, viu? É bastante rara essa virtude, né? Então, irmãos, como será isso depois do milênio? Ninguém sabe. Você tem os que foram para o terceiro céu, você tem os que ficaram na terra, governando, né? Mas de repente mistura isso daí, né? No milênio. Vamos lá. Vocês deviam escolher para mim um tema mais fácil, viu? Volta comigo para entender um pouco aí o assunto. Deixa eu melhorar o pensamento sobre o fato de que a terra se tornará um Éden. Porque Adão fracassou, né? Ele seguiu a palavra da serpente. Ele seguiu a palavra da serpente, né? Então ele e a esposa, né? E por quê? Estavam lá no Éden. Adão deveria governar toda a terra. O Senhor estava entregando o Éden para Adão. Só que ele comeu do fruto da árvore do conhecimento.
A esposa comeu, ele também comeu, né? E perderam a oportunidade, foram expulsos. Irmãos, cuidado, deixa eu dar com todo respeito a cada um aqui. Mas toma muito cuidado, porque Adão, ele não entendeu. Está escrito aqui em Gênesis 3 que o dia que você comer, você vai morrer. Está escrito. E o que é a árvore do conhecimento? A árvore do conhecimento, irmãos, é assim, ó. Por exemplo, você decide fazer a sua vontade. É a árvore do conhecimento. Quem caminha na vontade de Deus não faz a sua própria vontade, né? Ele é servo, né? Então, a árvore do conhecimento é quando você copia a moda, por exemplo, do mundo, né? Eu estou vendo aqui irmãs muito bem vestidas, né? Assim, sem nenhum escândalo, né? Mas tem igreja por aí que esse negócio é complicado. Então, irmãos, a árvore do conhecimento era porque eles estavam no Éden. Tiveram que ser expulsos do jardim. Olha só. Porque, aparentemente, irmãos, nós fazemos coisas pequenas e por isso não participamos, entendeu? Não participamos das bênçãos, da grandiosidade daquilo que o Senhor tem para nós, entendeu? Acaba que não participamos, né? Só que daí é tarde demais. Quando chega lá, acabou. No milênio, é aquilo que você é eternamente. O que você alcançou eternamente. Entendeu? Todo o tempo, né? Aqui em Apocalipse capítulo 2, deixa eu mostrar uma coisa aqui em relação a isso. Então, o que ele quer, irmãos, até é interessante, é que o Éden, quando eles casaram, era um Éden. Mas quando ele comeu da árvore do conhecimento, eles foram expulsos desse lugar. E as pragas começaram a surgir no mundo todo. As pragas, tem um capim lá em casa, e no milênio isso vai desaparecer. No milênio, as pragas vão desaparecer, essas pragas, né? Lá em casa surgiu um capim, assim, ó, lá é um sítio, né, e tal, e surgiu um capim, ele é meio branco, meio esbranquiçado assim, e quando ele começa a crescer, ele já tem semente madura, pastor, semente madura, e o vento leva a semente dele. Aí você pega, vou arrancar essa toceira, não arranca, está muito firme, não sai, tem que meter um enxadão para arrancar a toceira, tem que arrancar e depois queimar, né? Por quê? Por causa do Éden. Isso agora vai se tornar um Éden novamente, por causa disso, né? A mão, Isaías fala, a criança desmamada põe a mão lá na cova do basilisco, da cobra, não acontece nada, ela não vai ter mais veneno, entendeu? Então, irmãos, é uma coisa, cuidado, o meu conselho, cuidado, né? Você, o milênio
é para restaurar tudo. Totalmente. Tudo, né? Esse capim é tão difícil que eles encheu de praga lá os pastos, que a gente colocou o nome dele de Bin Laden. Porque foi difícil matar o Bin Laden, né? Os Estados Unidos demorou 8 anos para conseguir matar o homem, o que derrubou as torres gêmeas, né? Então, Bin Laden, é difícil de cuidar dele, de matar ele, né? O Bin Laden, né? Então, irmãos, Apocalipse 2, deixa eu mostrar uma coisa aqui. Verso... Olha uma coisa aqui, ó. A partir do versículo 21, falando de uma prostituta, Tiatira, né, lá em Tiatira, né, Jezabel. Dei tempo de arrepender-se, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostitucama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das suas obras que ela incita. Muita gente, irmãos, muita gente da igreja vai passar por isso aqui. Vai passar pela primeira fase da grande tribulação, né? Então, não vão governar. Matarei seus filhos. Irmãos, olha, o que tem de filho de pastor morrendo, são muitos, por aí, né? O pastor Vonei e o pastor Luciana são muito rigorosos com isso, né? Graças a Deus. E todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e tal. Digo, porém, a vós outros de Tiatira, que tantos quantos não têm essa doutrina, e que conhece, quem diz, outro não te dou e tal. A coisa profunda de Satanás e tudo. Ao vencedor. Então, essa condição de vencedor é uma condição que eu preciso alcançar para poder ser arrebatado, para poder participar do milênio, porque esse pessoal aqui não vai participar do milênio. Eles vão, não, alguns vão se converter, muita gente vai se converter. Mas se eu posso não passar por essa situação aqui, irmãos, eu não quero passar. Eu quero viver em santidade, né? Eu quero viver um tempo com as taças cheias de incenso, né? E eu não falei os 2 pontinhos final, né? Eu vou falar, né? Então, irmãos, você vê que eles passaram pela tribulação. Muitos vão passar pela tribulação, crentes verdadeiros, vão passar pela tribulação, né? Porque não se prepararam para reinar, não se prepararam para reinar, não é? E então, eu vou só tocar também rapidamente, eu não vou demorar mais. Caráter, encher as taças. Segunda coisa, terceira coisa. Irmãos, no dia 1º desse ano, eu estava no monte. Eu sempre vou lá no monte, eu tenho 4 altares lá no monte. Eu estava lá no altar de Moriá. E o Senhor falou 2 coisas comigo. Resumindo, uma das coisas foi o seguinte, irmãos.
O que não é confessado, o sangue não cobre. O Esther estava conversando com a Lili, essa frase surgiu entre eu e a Lili ali, procurando entender o que o Senhor tinha falado conosco, lá no monte. O que não é confessado, o sangue não cobre. Peraí, então, puxa, Senhor, nós estamos orando, eu e ele ali no quarto, estamos orando, pensando como é que é o negócio, né? Aí o Senhor me levou a Tiago, capítulo 4, verso 17. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Viu? Nisso está pecando. Novamente eu fiquei perguntando, mas Senhor, o que é isso? Como é que é isso? Né? Como é que é isso? Entendeu? O que não é confessado, o sangue não cobra. Agora vai para Tiago. Você sabe que deve fazer o bem e não faz. Nisso você está pecando. Ele está falando da prática da justiça, mas vamos lá. Qual o maior bem que existe na terra? De maior valor que existe na terra, eu vou dizer, é uma alma humana. E o Senhor nos conduziu a essa conclusão. É uma alma humana. É o maior bem que existe, porque o Senhor falou, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então é uma alma, né? É uma alma. Então, irmãos, gente, alma e agora, como é que é, papá? Uma alma é ganhar alma, é ganhar alma. É hora de buscarmos almas, todo dia. Não espere alguém passar por você, vai atrás. Todo dia buscar uma alma. Porque o que não é confessado, o sangue não cobre. É preciso haver um profundo arrependimento. Porque a maioria dos crentes não ganham alma, a não ser de vez em quando. A grande maioria. Aí você vem, você canta, toca, tudo bem, louvor, maravilha e tal, e vai para casa. Domingo tem mais, quarta-feira, nossa próxima quarta tem mais, entendeu? Então, entender isso, entender sobre a justiça de Deus. Ele esteve aqui para nos preparar, nos deu o Espírito Santo. Eu encontrei, irmãos, estou até ministrando sobre isso na MCM, eu encontrei 21 ações do Espírito Santo em nós. Olha o amor do Senhor, 21 ações dele, né? Então, ganhar uma alma, você ganhou o mundo inteiro. Quem ganha uma alma, ganha o mundo todo, porque uma alma vale mais do que o mundo todo. Mas a gente se acostumou tanto com a igreja, as quatro paredes,
e que nos dá uma certa segurança. Está aqui, né, pastor Gustavo, né, outros pastores, né, e tudo, irmãos, estudo bíblico, maravilha. A igreja é para isso mesmo. Mas, irmãos, Ele não vai ganhar uma alma por você. Você vai prestar conta das almas que você ganhou, viu? Você vai prestar conta das almas que você ganhou, viu? Quando o nosso Senhor volta para o céu, Ele levou cativo o cativeiro. Milhões de pessoas Ele soltou lá no Hades e levou para o céu. Quando chega lá, Ele vai olhar no meu CPF. Tenho medo de falar isso, irmãos. Tenho muito medo. Quantas almas você ganhou? Você foi crente muitos anos, quero ver. Vamos conferir aqui. Quantas almas você ganhou? E muitos começam bem e depois terminam mal. Não estou falando o tamanho da sua igreja, quantas igrejas você tem, não sei o que, não sei o que. Eu estou falando uma coisa só: ganhar uma alma. Aquela você ganhou. Aquela você conduziu a Jesus, ensinou a palavra para ela, ela foi batizada e agora ela também está ganhando alma. Entendeu? Isso não é uma tarefa simples do pastor, né? Eu tenho um discípulo que ele é lá em Campo Verde. Ele está em 5 anos com uma igreja de mais de 2.000 pessoas. 2.000 pessoas, já passa de 2.000. Ele vai batizar agora em dezembro, mais de 100 pessoas. Mas ele entendeu um princípio de conduzir a igreja para ganhar almas. Isso o pastor da igreja precisa entender. Ganhar almas, né? Porque me dá segurança. Eu vou ouvir o pastor fulano, o pastor declano. Isso tá, eu estou bem? Eu estou bem? Não, se você não está ganhando almas, toma cuidado, porque você não está bem. Ah, mas eu toco no teclado ali. Ótimo, toca mesmo, né? Ah, porque eu toco no violão. Ótimo. Mas ele quer saber quantas almas você ganhou. A quarta coisa eu não vou falar não. Depois eu te falo, tá? Então, irmãos, alguém tem uma pergunta? Eu vou responder rapidamente. Pode falar. Pastor, vai haver salvação durante a tribulação? A grande tribulação? É melhor você traduzir para mim. Eu estou com um aparelho aqui de ouvido, está me complicando. Ela perguntou se vai haver salvação durante a tribulação. Vai. Milhões de pessoas serão salvas. Milhões que hoje estão ouvindo, não sobem. Ele vai orar demais, como nunca orou na vida. Ele vai ganhar almas como ele nunca ganhou. Vai ter milhões e milhões. É o capítulo 7 de Apocalipse. Depois você lê Apocalipse capítulo 7. Mais uma pergunta? Se tiver. Eu estou encerrando? Ok. Pastor, eu tenho. Durante o milênio, nós vamos ter lá aqueles que vão reinar com o corpo glorificado
e nós vamos ter também aqueles que passaram a grande tribulação sem o corpo glorificado. E vamos ter Jesus, né, junto com aqueles que reinarão, os salvos ali com Jesus. Quando fala que Satanás vai enganar a muitos depois que solto, tem alguma base bíblica para saber se esse engano vai ser para aqueles que têm corpo glorificado, ou esse engano vai ser somente para aqueles que não têm corpo glorificado? Entendeu a pergunta? Resumindo, quem for arrebatado vai para o terceiro céu. A classe mais alta é quem for arrebatado, de pessoas, né? Recebeu um novo corpo, né? Vai para o terceiro céu. Eles vão estar aqui no milênio, eles têm, não sei, a Bíblia não é muito clara sobre isso, mas pode ser que sim, que eles estejam por aqui, né? Fazendo alguma coisa, trazendo uma mensagem, não sei, mas de qualquer maneira, eles vão estar num nível muito superior, muito superior aos que estão no milênio, porque eles foram salvos, arrebatados na vigência da graça de Deus, que o arrebatamento ele termina com a graça de Deus, a graça de Deus termina com o arrebatamento, né? Então é provável, né? Ficou mais ou menos? Tá. Mais alguma coisa? Mais alguma pergunta rápida? Ok. Obrigado pelo convite, viu? Me senti honrado.